Thank you, Isabel. Thank you, Milton, Annette, for having us here. Obrigada, Isabel, Milton, pelo gonna convite. talk about in two Vamos parts. falar First, kind of em try to show duas the partes. development of timber Primeiro, vou construction in the past mostrar o 100 years in desenvolvimento da construção Switzerland em on the madeira example nos of the últimos hut, 50 and then anos, show on dando a o case exemplo da study house what cabana this kind of e means mostrando today, o que, or what the issues are today. quais são as nossas questões atuais. In the 1920s, Bruno Taut proposed Nos in anos his book 20, Bruno Alpine Taut Architecture propôs no seu nothing livro less than a Alpine complete Architecture nada transformation of mais the do que uma Swiss completa mountains. transformação He das wrote, montanhas quote, suíças. Ele "People of disse: Europe, as create pessoas da for Europa yourself criem sacred para vocês possessions, mesmos build. The terras, Rosa and its casas, foothills down to the construam. Green Plains is to be rebuilt. Aqui Yes, precisamos impractical reconstruir and na without utility. prática, sem But have we become sem happy a through utilidade, utility? mas Always deixe-me utility and ficar utility, feliz, comfort, sempre convenience, good os food, confortos, a culture, conveniência, a knife, boa forks, cultura, trains, garfos, toilets, and yet facas, also cultura, cannons, mas bombs, ainda instruments of assim murder. temos To want only bombas, the instrumentos para utilitarian and assassinar. comfortable without higher ideals is boredom. Boredom É brings necessário quarrel, termos strife, and ideais war. mais Engage the elevados. masses in a great Engaje as task massas which na grande fulfills tarefa everybody, que from the preenche todo humblest to mundo, the desde os mais foremost. humildes Each aos sees in the mais great prósperos, communality cada um clearly the presente work na of his grande, own hands. Each builds cada in um the truest construir com sense. suas próprias mãos, cada um Taut's vision constrói no called seu for a single sentido building verdadeiro. project from the Monte Taut, Rosa a in visão de Switzerland Taut em cada to the único Lake projeto, Garda in projeto Italy. singular. Ele construiu desde One Monte great Rosa ao ensemble grande lago project Garda, na adorned with Itália. crystal temples and Grande cathedral projeto mountains. adornado com Taut saw templos de this cristais e fantastical montanhas crystalline nas hybrid of catedrais. humankind and nature as an Taut ideal ensinou alternative to the warm a wandering respeito that was surrounding da Switzerland at fantástica that time. cristalina In actual fact, paisagem the da top Suíça of the daquela Monte época. Na Rosa was verdade, no already topo dessa resident montanha, to both the building and foreign ele forces já by era this time. residente de ambos, The o first edifício ascent to the Dufourspitze was como accomplished by de a party of forças English estrangeiras. mountaineers led by Swiss guides in 1855. Em And it was the English too who founded the first 1895, Alpine Club 2 years later. essa The cabana, so-called Swiss ele Alpine construiu Club, or aquilo que SAC. é o conhecido como o From then Clube Alpino onwards, da the Suíça. SAC took responsibility for building Em simple shelters seguida, at suitable a locations cabana for simples, mountaineers. bem simples para pessoas que first hut of visitar the subir as SAC montanhas on the foram Monte Rosa was built in construídas. 1895. A primeira It was a simple cabana em hut Monte built Rosa foi atop construída em 1895, stone muito foundation. simples, The com hut base still de serves to pedra. this day as a Até strategical hoje situated é refuge refúgio during sudden changes in estratégico weather, durante and foremost mudanças as a base rápidas camp before the final de ascent to the tempo e base Dufourspitze, de campo Switzerland's para highest peak. quem sobe In these mountainous as areas, timber montanhas. has a long-established A tradition. Partially due to the madeira fact já that for a tinha very uma long tradição time muito it was longa, pois one of the few era materials dos locally poucos available materiais that could be worked disponíveis by hands localmente, e in podia these ser trabalhada à isolated mão areas. nessas áreas Switzerland's isoladas. A tradição da traditional architecture is Suíça, a da sua testament to the arquitetura, é um material and its testemunho role in the country's para o own material heritage. e o seu papel no país. Há construções de áreas pastorais muito bem preservadas nos Alpes, no cantão de Valais. Traz aí, essas construções trazem uma experiência muito antiga. As casas mostram a tradição de acrescentar sempre outro andar para cada criança que nascia na família. Essa casa construída, vejam, é um clássico no Vale Emmental. Então, madeira sempre foi muito apreciada por suas qualidades e o calor do material. Veja esse salão. E construções de madeira não estavam restritas, aliás, a áreas rurais, mas usadas nas cidades grandes e pequenas. Casas muito elaboradas, representando um símbolo da classe social mais alta. Também construído em pedra, as construções em alternativa, as construções em pedras eram também alternativa,
tudo significando prosperidade e uma proteção muito pragmática para os prédios, quando se construía com metade madeira e gesso também. Depois a Revolução Industrial do século XIX trouxe outros materiais, ferro, aço, concreto, plástico, trazendo um impacto muito grande, especialmente no desenvolvimento do transporte. Novos materiais, produtos manufaturados, e tudo isso podia ser transportado longas distâncias. Então, nós temos as técnicas convencionais, inovadoras. Aliás, as técnicas inovadoras industriais substituíram as tradicionais, trazendo um desenvolvimento muito grande na mecanização de casas e locais de trabalho. Então, aí temos sempre a melhora da qualidade da vida. A madeira se tornou um material muito importante. Desculpem, a madeira começou a cair de moda com a chegada dos novos materiais e houve problemas questionando a segurança desse material. E apesar da rejeição do uso da madeira na cidade, na área rural a rejeição não foi muito, não houve. Então, madeira continuou sendo usada para casas, na agricultura. Aqui a madeira é usada só na fachada para manter aquela imagem pitoresca do país. Começam a aparecer regulamentações importantes por causa da segurança contra incêndio, e essas limitações criou uma ênfase na preservação do pitoresco do país, porém não permitiu o desenvolvimento do uso da madeira. A crise do óleo dos anos 70 fez o país repensar no uso da madeira. Todos os países industrializados foram afetados e novas soluções, então, necessárias. Na Suíça, novas abordagens apareceram. Houve o problema da diminuição do óleo para o aquecimento das casas. Então, esse fator trouxe grande impacto na arquitetura. A versatilidade da madeira como material de construção, o uso da madeira para soluções inteligentes e também para isolamento. Tudo isso começou a trazer de novo valor à madeira. Nós podemos ver essa ingenuidade no sudeste da Suíça. Os carpinteiros combinam aqui o conhecimento tradicional com a ciência e novas técnicas de construção, sempre respeitando a materialidade e a forma. John Caminada, um arquiteto local de Zurique, trouxe como missão adaptar o conhecimento tradicional para as práticas novas, mantendo as qualidades sociais da região. Um dos projetos de John Caminada mostra um exemplo de uma combinação de características locais e inovação, trazendo uma arquitetura muito coesiva. Esse envelope, que é um prédio único, como exemplo da sua arquitetura. Os novos padrões e códigos de construção demandam prédios multifuncionais com vários andares para atender a conforto. Então,
há aqui nesse projeto de caminhada paredes duplas com isolamento, que é a base de uma nova arquitetura, exploração de uma nova arquitetura usando madeira para obter soluções distintas. Há desafios envolvidos aqui com madeira massiva. Na horizontal, temos a reinterpretação do conhecimento vernacular. Vejam o design. Nós temos salas aqui compartimentalizadas para oferecer mais espaço e estrutura inteligente. Outro fator importante com o retorno do uso de madeira é a ênfase nos sistemas de construção, passando da construção no canteiro para sendo substituída por pré-fabricação. Processos, melhorias, eficácia, tudo isso foi conseguido. Esse desenvolvimento tecnológico e metodológico coincidiu com o reuso da madeira como um material muito interessante, mudando o papel dos fornecedores, que se tornam agora fabricantes de componentes. Métodos mais eficazes, como a pré-fabricação de teto e outras peças. Alto grau de pré-fabricação neste prédio. Há uma redefinição da construção em madeira, usando habilidades tradicionais de carpintaria. Há o conhecimento que é mantido e otimizado para ser utilizado no canteiro de obras ou, mais importante, numa fábrica. Então, os trabalhadores conseguem ter condições ideais de trabalho. Elementos pré-fabricados são compostos de materiais estruturais. Dentro da estrutura tem um espaço vazio onde podemos colocar as instalações térmicas, antes de fechar a estrutura com uma camada externa. Esses elementos permitem que tenhamos madeiras finas com alta performance. Mas agora os componentes podem ser juntados no local, enquanto manter os mesmos padrões altos de precisão e qualidade. O desenvolvimento da pré-fabricação resultou em métodos muito bons de arquitetura, os métodos onde o sistema ainda pode remeter às tradições de carpintaria tradicional. Andrea de Plaza e Valentin Blair e Daniel Ladner. Isso aqui é uma construção em madeira pré-fabricada escolhida devido à localização geográfica. Então, o material foi escolhido devido à sua leveza e os componentes poderiam ser montados nesse lugar de uma declividade muito elevada. Os elementos estavam limitados em tamanho pelas dimensões do computador que controlou os cortes da máquina CNC. E dependendo da capacidade da grua, a construção em madeira... A construção permite que haja a construção em madeira permite que haja um alto nível de construção pelos próprios proprietários. Então, os sistemas de construção pré-fabricadas podem ser montados num processo altamente controlável, devido à complexidade construtiva do sistema, com
os componentes pré-fabricados, nesse caso, os proprietários eles poderiam, mesmo que eles não tivessem tantas habilidades, podiam participar do processo no canteiro de obras, como, por exemplo, terminar a fachada e fixar as placas, as tábuas no interior, a estrutura. Uma das grandes possibilidades da construção em estruturas de madeira é principalmente porque ela não tem uma abordagem específica para a posição das aberturas, mas permite uma flexibilidade de projeto. 2 tipos de janelas foram usados nessa casa. Uma grande janela, a partir da sala, que vai de parede a parede, do chão ao teto, e também janelas que são eficientes em termos de custo no telhado, que não apenas vistos no telhado, mas também usadas na fachada. A inovação na indústria da madeira não está limitada ao uso do material na construção, mas ao aumento de inovações que se focam no material em si. Uma mudança significante ao uso da madeira foi conquistada com o desenvolvimento de vários produtos semi-acabados, como as tábuas coladas, compensado, aglomerado e outros. Esses produtos têm em comum uma característica comum, que são feitas de fibras de madeiras processadas, cavacos, fibras e outros materiais que são então recombinados com aglutinadores e formam placas ou membros estruturais. Essas placas são pedaços. Essas placas ou pedaços podem ser feitos de madeira maciça ou de madeira mole, dura ou mole, dependendo da aplicação necessária e os parâmetros de desempenho requeridos. Essa madeira engenheirada tem uma força e uma rigidez que são maiores do que a madeira natural. As composições podem ser feitas onde os materiais são isotópicos, diferentemente da madeira natural, que expande em diferentes direções. Esses materiais híbridos afetaram muito o uso conceitual da madeira na construção. O elemento básico não é mais um membro linear, mas ele também pode ser considerado como um membro bidimensional, ou mesmo uma laje. A abordagem do desenvolvimento da madeira permitiu que a madeira engenheirada seja projetada como uma característica estrutural. Mesmo os nós e falhas podem ser removidas da matéria-prima e o grão estrutural pode ser orientado para calcular o estresse, as forças operantes. Então, esse material engenheirado é um material que tem muita resistência para o uso estrutural. Outra inovação atual que afeta a indústria da madeira é a propagação contínua da produção digitalizada. A utilização do sistema CAD para projeto está estabelecido na nossa arquitetura. E isso é utilizado para acionar as máquinas que produzem as partes e os componentes do prédio. O uso de computador do CNC robótico para cortar e formar para as máquinas mudou muito a indústria madeireira. A cadeia de produção de um projeto começa com o design no CAD dos arquitetos, e então os dados são processados pelo CNC e máquinas de corte robótico. Na medida que essa tecnologia se torna mais disponível, ela se torna menos custosa para fazer projetos complexos. Então, agora, esse uso do computador permite que nós podemos fazer formas e também pedaços de madeira que tem 3 dimensões. Essa é a base do desenvolvimento da construção de madeira que foi apresentada ontem por Martin Uteman. No entanto, nem sempre foi possível construir essas estruturas. Até os anos 1990, as regulamentações proibiam construção com madeira acima de 3 andares devido a problemas de segurança de incêndio. Essa escala, para ser possível na Suíça, teve que haver uma adaptação das regulamentações restritas. E esse processo começou com as escolas de engenharia estudando o assunto
E dado que esse projeto aqui foi proposto como um novo lar para uma faculdade devotada à construção, aplicando arquitetos, construtores, autoridades, todos estudando e trabalhando em conjunto para mudar as regulamentações e garantir a segurança até 4 andares. Novas regulamentações foram estabelecidas, instigando uma pesquisa em grande escala da arquitetura feita em madeira na Suíça. A colaboração intensiva entre arquitetos, engenheiros, pesquisadores desenvolveram o campo, levando ao desenvolvimento de soluções importantes e regulamentações para a segurança e a construção subindo a 5 andares. Essa pesquisa não está limitada à segurança contra incêndio. Há muita pesquisa também feita e aplicada a questões de acústica, espaço, aquecimento, resfriamento, qualidade do ar. Todos são fatores de conforto em prédios de madeira. Essa pesquisa continua hoje. Estamos otimistas de que o conhecimento de engenharia, a evolução das regulamentações vão permitir projetos na Suíça de até 8 andares no futuro próximo. Esses esforços melhoram a imagem e o conhecimento da construção em madeira, tornando a construção de prédios maiores em larga escala melhores. Vários projetos residenciais, comerciais foram então produzidos na Suíça, projetos de prédios com centenas de apartamentos. Há uma colaboração, uma mente aberta, novas regulamentações, permitindo que a madeira retorne como um material adequado para a arquitetura urbana. As últimas questões na evolução da construção em madeira e a aplicação arquitetônica é a questão da política e de percepção pública. As florestas tropicais brasileiras, ricas em biodiversidade, fornecendo uma coleção imensa de espécies animais e de plantas. A Suíça é o oposto. Nossas florestas cobrem 1/3 dos naturais, são limitados. A madeira é um commodity reservado para o setor de construção, principalmente, mas também usada na indústria química e de energia, muito valiosa para isso. O manejo da floresta é muito cuidado, o número de árvores replantadas tem que ser igual às plantas cortadas. É um manejo sustentável e é por isso que ainda temos madeira e o volume cresce de 8 a 10 milhões de metros cúbicos anualmente. 3 a cada 4 a 6 minutos nós produzimos madeira suficiente para construir uma casa de madeira por causa desse manejo sustentável das florestas. Desenvolvimento sustentável é importante. Recentemente, há definições diferentes e labels diferentes no mercado. Construção sustentável, tem que ficar claro. A ênfase tem-se que haver arquitetura adequada com prédios adequados em termos de espaço, ecologicamente compatível com métodos otimizados. O projeto deve ter uma abordagem ecológica adequada, qualidade interna e externa geral de habitação. Metas de construção devem melhorar a energia interna do prédio e usarmos recursos naturais. Recursos naturais renováveis são um ponto muito importante. E também tanto no nosso país como para o resto do mundo.
Há sistemas que podem ser muito importantes para a construção usando recursos naturais, renováveis, madeira, o carbono armazenado na biomassa e um aumento de liberação de oxigênio e síntese de carbono. Usando madeira, o carvão absorvido na madeira é sequestrado e melhorando o meio ambiente. O carbono ele só é liberado no fim da vida útil da madeira. A absorção de CO2 como resultado de reflorestamento e a liberação pelo deflorestamento está presente no Protocolo de Kyoto. Atividades agriculturais e reflorestamento podem ser feitos pelos países. A Suíça decidiu incluir a síntese de CO2 para o manejo de carbono. 8 milhões de toneladas de CO2 são compensadas cada ano. Esse carbono é preso nos prédios, melhorando a qualidade ambiental das cidades e do campo. Podemos ver que construir com madeira não é somente sustentável em termos arquitetônicos, mas também ambientalmente e politicamente importante. Esses assuntos têm impacto na Suíça, pois as autoridades públicas nós vemos a madeira usada em grande número nos projetos públicos. Há uma concorrência que acabou de ser ganha para um hospital para crianças na Suíça. Inovação, regulamentação, sustentabilidade levaram ao reuso de madeira como material de construção e pela primeira vez existe um apoio completo para o uso dessa madeira em construções. Nós temos a madeira usada em aplicações, a madeira foi revitalizada, sua imagem se tornou cada vez mais importante. Na Suíça temos uma indústria de alta tecnologia que está engajada no desenvolvimento desse material e seu uso na construção como uma opção muito saudável e ambientalmente falando. A construção em madeira pode ser desenvolvida e melhor mostrada do que mostrada com essa cabana alpina. Esta foi redefinida por Bruno Taut e transformou o conceito da cabana para uma área moderna. Nós temos